Eu não sei se, para você que está aqui hoje presente no templo, os sentimentos são os mesmos que eu tenho. Para mim é a primeira vez, não pude estar sábado passado, é a primeira vez que eu estou voltando à igreja. E eu, por um momento, estive sentado aqui, agora, e pensando, estou vivo. O fato de eu estar na igreja hoje, não é pouca coisa, é muita coisa. É um motivo de grande gratidão a Deus. O fato de a gente estar de volta à igreja, podendo não apenas adorar a Deus, mas podendo estar vivo. Estamos vivos. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, mais tarde, assistindo esse culto, talvez você não possa ver a imagem das pessoas que estão aqui, todas usando máscara. Eu estava com máscara até agora há pouco também. Mas o pastor Davi encabeçou uma iniciativa muito interessante de apresentar dentro da igreja as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. E para mim tocou hoje, e depois que eu aceitei, eu pensei, que tema que eu fui aceitar? Um tema que eu não gostaria de estar pregando. Eu gostaria de estar pregando temas mais agradáveis, temas mais simpáticos do que esse tema que... E além do mais, é muita pretensão você pensar que vai cobrir um tema como esse, que é o tema da conduta cristã. Conduta cristã é o assunto, não é o título do sermão. O título do sermão é Sacrifícios ou Concessões. E eu vou falar sobre esse título mais para frente, se eu não esquecer. Minha esposa sempre diz que eu me esqueço, prometo as coisas e depois me esqueço. Mas o tema tem a ver com conduta cristã. O que é ser cristão? Essa é a pergunta que move o que a gente vai estudar juntos. Você pode já preparando sua Bíblia, que nós vamos ler a Bíblia. Cristão é aquela pessoa que cumpre um conjunto de regras para ir para o céu. Então, o que faz alguém para ir para o céu? Não, tem que guardar o sábado, o dízimo, ser vegetariano, não falar mal dos outros, E aí você tem a lista, e parece que quem tem esse tipo de mente, quanto maior a lista, mais cristão ou mais cristã essa pessoa é. Por outro lado, será que cristão é você dizer que ama Jesus e aí fazer o que dá na telha, fazer o que você quiser? Como é que será que vive um cristão? O que é certo e o que é errado na vida de um cristão? E agora eu vou citar uma lista. Será que eu posso, como cristão, pegar o que pertence a outros? Será que eu posso beber bebidas alcoólicas, sendo cristão, seguidor de Jesus? Posso tomar café? Eu vou tocar nos assuntos assim meio delicados aqui, tá? Porque precisa falar. E eu tenho que falar para poder dormir hoje à noite. Posso fumar? Posso usar drogas ou narcóticos, sendo cristão? Sendo cristão, eu posso comer o que eu quiser, comida do preço que eu quiser, na quantidade que eu quiser, na qualidade que eu quiser e na hora que eu quiser. O cristão pode fazer isso? Será que como cristão eu posso vestir o que eu quiser, comprar a roupa do preço que eu quiser, do comprimento que eu quiser, com a transparência e com a aderência que eu quiser? Será que eu posso, como cristão, ser cristão, usar joias, usar um brinco, usar um bracelete não é aqui, né? Usar um bracelete, usar um colar, e posso ser cristão? A gente tem medo de fazer essas perguntas. E eu não estou prometendo para você que eu vou responder essas perguntas todas, tá? Fica tranquilo. Eu não estou prometendo que eu vou responder, não.
Será que eu posso ouvir a música que eu quiser como cristão? Será que eu posso assistir como cristão e continuar sendo cristão o seriado que eu quiser, o filme que eu quiser? Afinal de contas, eu sei o que é errado. Imagina, eu sei que está errado, por que eu não posso assistir? É apenas a realidade da vida. Será que eu posso gastar o tempo que eu quiser nas redes sociais? Será que eu posso ir aonde eu quiser? Assistir o show que eu quiser? Será que eu posso ir? Uma pergunta jurássica. Jurássica. Será que eu posso ir ao cinema? Nossa, pastor, você vai fazer essa pergunta. Pastor, isso é de outro século, essa pergunta. Por que não fazer a pergunta? Não estou falando que eu vou responder. Não estou dizendo que eu vou responder a pergunta. Será que eu posso namorar e casar com quem eu quiser, com uma pessoa do sexo que eu quiser? Será que eu posso desenvolver hábitos sexuais que eu quiser? E aí é o que você está pensando, sim. Eu estou pensando em pornografia, eu estou pensando em masturbação, eu estou pensando em sexo antes do casamento. Eu posso praticar essas coisas, fazer essas coisas e continuar sendo cristão? Quem é que vai me dizer o que pode e o que não pode? Quem é que vai falar para mim? É o pastor Davi? É a igreja? É a associação geral? É a igreja que manda em você? É o pastor Davi que manda em você? É o pastor Davi que vai dizer se você pode usar brinco ou não? Se você pode tomar café ou não? Se você pode ir ao cinema ou não? É a associação geral que vai dizer para você? É a sua ou é o senso comum? Não, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja o pessoal não usa joia, eu quero usar joias. É o senso comum que vai ditar para você o que é certo e o que é errado? Bom, para crianças, a gente está falando para adultos, para criança é diferente. Para criança é o pai e a mãe que diz. Até que o filho sai de casa. Uma vez uma filha minha falou para mim: pai, queria tanto fazer tatuagem. Posso fazer tatuagem? Você pode, filha. Pode. Você só espera sair de casa. Quando você tiver o seu dinheiro, ganhar o seu income, se tiver seu dinheiro, sua grana, você viver a sua vida, aí você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui dentro de casa, a gente tem umas regras que são os estilos de vida aqui da casa. Agora, eu não vou impor isso para a sua vida. Eu disse, eu não vou impor isso para a sua vida. Você saiu de casa, você tem a sua vida, você vai ser minha filha sempre, né? Você vai ser minha filha sempre, não vou controlar a sua vida. É só enquanto você está aqui. Então, para os filhos, a gente tem que ter regras muito bem definidas. Eu me lembro, meu pai tinha regras muito definidas em casa, quanto ao uso da televisão. E foram regras parecidas que a gente teve na nossa casa. Nós, por muitos anos, não tivemos televisão em casa, porque nós entendemos os riscos que ter uma coisa dessa em casa encerrava. Agora, para adultos, quem é que vai dizer o que é certo e o que é errado? É o pastor? É a esposa do pastor? É a sogra do pastor? Quem é que vai falar para você o que está errado e o que está certo? Eu quero convidar você a estudar comigo na Palavra de Deus e procurar encontrar respostas para você, não para os outros, não para apontar o dedo, para você. Primeiro texto que nós vamos estudar está no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, você deve conhecer quase de cor. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está pressupondo que está falando para quem já é irmão. Ele não está falando para quem é do mundo, é para quem já entregou sua vida para Deus. Porque quem nunca entregou sua vida para Deus não pode fazer sacrifício de nada. E quem está na igreja e não entregou a vida para Deus, vai passar a vida toda fazendo concessões. Porque se você não está disposto a fazer sacrifícios, você forçosamente vai fazer concessões. E ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vontade da igreja, não é vontade dos pastores da igreja, não é vontade da associação, é a vontade de Deus. Agora, quando eu não conheço a vontade de Deus, quando eu não sou uma pessoa que estuda a Bíblia, quando eu não estudo o espírito de profecia regularmente, o que sobra para mim? Pitaco dos outros. Eu vou atrás do que os outros vão falar, vão conversar. Eu tive conversas inesquecíveis com minhas filhas sobre alguns desses temas aqui. Temas como adorno, pinturas, joias. E minhas filhas me faziam perguntas difíceis. Algumas perguntas eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta para algumas perguntas que elas me fizeram. Muito difíceis as perguntas. Mas finalmente, eu me lembro de ter dito para uma delas, eu disse assim, filha, não faça nada porque o seu pai está falando para você fazer. Essas regras da casa são as regras da casa do seu pai e da sua mãe, não são as regras da sua vida. Para você adotar regras para a vida, você tem que não ouvir pitaco dos outros, opinião dos outros. Você tem que conhecer a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando. Para você conhecer o que Deus está falando, você tem que ler. Você tem que estudar regularmente a Bíblia. Eu sei que na igreja tem gente super liberal e gente super tradicional. Eu gosto mais dos tradicionais. Não, eu gosto mais dos liberais. Quem que está certo? Ninguém está certo. O que está certo é a palavra de Deus. E se você quer ir para o céu, você tem que ver não o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, mas você tem que ir à palavra de Deus. Agora, se você não vai à palavra de Deus, se você não lê o Espírito de Profecia, ou se você só lê o Espírito de Profecia para achar essas respostas, você vai entender tudo errado. Porque você tem que ler o conjunto da revelação de Deus, para saber o que Deus tem para a sua vida como um todo. Não só para descobrir se pode tomar café ou não, se pode pôr um brinco ou não, se pode usar colar ou não, se pode usar batom ou não, se pode ir no cinema ou não. Isso é pouca coisa, você tem que descobrir o todo. Mas tem mais algumas coisas que a gente precisa saber aqui na palavra de Deus. Eu quero convidar você para vir comigo rapidamente para Gálatas, capítulo 2, versos 16 em diante. Gálatas capítulo 2, versos 16 em diante. Paulo diz assim, isso é muito importante agora, hein? Paulo diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Escuta aqui, você pode fazer tudo que, eu vou usar essa terminologia que eu detesto, eu não gosto dessa terminologia, mas só para a gente entender agora. Vamos supor que você faça tudo o que você pensa, você imagina que a igreja espera de você. E entre aspas, a igreja não espera coisa nenhuma de você. Você não tem que fazer nada porque a igreja espera de você. Você tem que fazer por causa de Deus. Não é a igreja que manda em você.
Não são pastores que mandam em você. Se Deus não mandar em você, ninguém manda em você. E sabe que tem gente graúda, grande, que ainda fala, que é coisa de criança, né? Ninguém manda em mim. Eu já faz algum tempo que eu não ouço. Depois que a gente fica adulto, você não ouve mais gente falando isso. Você descobre que tem um monte de gente mandando em você. Lá em casa tem uma que manda em mim, agora é só uma, porque as duas casaram, né? Aí você vai para o trabalho e tem gente mandando em você. Então, quando você fica adulto, você não fala mais esse negócio, ninguém manda em mim. Você sabe que tem um monte de gente mandando em você. Eu não gosto de falar coisas que eu nem devo falar. Mas resumo tem um monte de gente mandando em mim, né? Agora, se você faz tudo certinho, que você imagina que são as expectativas da igreja, essa terminologia terrível, infeliz, que as pessoas usam, isso não leva você para o céu, isso que Paulo está falando aqui. Você pode cumprir tudo certinho, guardar sábado, ser vegetariano, devolver dízimo, não pintar isso, não pintar aquilo, não ir lá, não ir aqui, fazer isso, não fazer aquilo, ajudar pobre, tudo que você imagina. E olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 16. O homem não é justificado por obras da lei. Você não se torna justo por fazer coisas justas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas você se torna justo mediante o quê? O que está dizendo aí no verso 16? Mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém vai ser justificado. Então esse negócio de você ir para a igreja e falar assim, me dá a regra aí, qual que é a regra aí? Dá a lista, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode... Legal, lá vou eu, a partir de agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Paulo está falando assim, que nem diz lá em Santa Catarina, seu tolo, né? Não rolou, não deu, não adiantou, porque você não será justificado por obras da lei. Mas, diz Paulo, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Agora, verso 19, olha o que Paulo fala. Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, a condenação da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Porque a lei diz, quem transgredir a lei, morre. Quem peca, morre. Então Paulo diz assim, eu morri em Jesus, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, né? Morri em Jesus, morri para a condenação da lei, a fim de viver para Deus. E ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que coisa maravilhosa essa mensagem. Vida cristã não é um conjunto de regras para obedecer. É eu reconhecer que sou pecador. Como que eu descubro que eu sou pecador? Lendo a palavra de Deus, tendo minha comunhão diária com Deus. Quanto mais perto de Jesus, mais eu reconheço minhas deficiências, minhas falhas, minhas faltas. Então eu vou a Jesus e digo, meu Senhor Jesus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, quem não lê a Bíblia, quem não lê a Espírito de Profecia, se acha a pessoa mais certa do mundo, vai confessar o quê? Eu sou uma pessoa boa. É quando você lê a Bíblia, é quando você lê os escritos do Espírito de Profecia, que você vê que você não está tão bonito na foto assim. E tem gente que não quer ler essas coisas, justamente por isso, porque vai ficar feio na foto. Mas é quando você lê essas coisas, que você enxerga o pecado, e aí você corre para Jesus e diz, Senhor Jesus, olha aqui, eu me lembro da minha vida, eu
voltando para... Estive longe de Deus, afastado de Deus, e não tenho tempo de contar isso. E muitas dessas coisas, dessa lista aqui, eu conheço elas por praticar algumas delas. Dessa lista que eu mencionei aqui para vocês. Quando eu me voltei para Deus, eu comecei a estudar a Bíblia. E eu, cheio de vigor, cheio de vontade, pensei, a partir de agora, não vou fazer isso, não vou olhar para aquilo, não vou tomar aquilo, não vou fazer aquela outra coisa, não vou em tal lugar, não vou fazer isso, não vou fazer isso. E fui caindo, um propósito atrás do outro, foi caindo, até que eu cheguei um momento que eu pensei, eu não sirvo para ser cristão, eu acho que eu não nasci para ser crente, eu vou ter que viver minha... Tem gente que acho que já nasceu assim, virado para o lado da santidade. Eu sou da pá virada, eu sou santo do pau oco. Não adianta eu ficar me enganando a mim mesmo. Eu sei que eu sou errado. E eu acho que eu vou abandonar, vou largar isso para ser coerente. Eu tenho que ter integridade, eu vou largar esse negócio. Então eu escutei um sermão um dia, dentro da igreja, o pastor dizendo, numa semana de oração, não olhe tanto para os seus defeitos, para os seus pecados, fixe os olhos em Jesus, e na comunhão com Ele, em andar com Ele, estar ligado com Ele, como a videira está ligada aos ramos, e o pastor falou de desenvolver hábito de comunhão com Deus, hábito de acordar todo dia naquela hora. Se eu não desenvolvo esse hábito para estar nutrindo o meu cérebro, minha alma, meu coração com as coisas de Deus, eu não estou em Cristo. Lembra que Paulo fala aqui, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E lá em outro lugar, em Coríntios, Paulo diz assim, quem está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. E aqui ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Quer dizer, eu não mando mais. Eu não mando mais naquilo que eu como. Eu não mando mais com quem eu caso. Hoje eu estava estudando isso aqui, e eu pensei, eu acho que eu não teria, se não fosse esse livro, eu não teria casado com a Mari. Eu dou graças a Deus por esse livro. Porque esse livro mudou os meus critérios para escolher alguém para casar. E nós estamos ficando velhinho, quer dizer, ela não está ficando velhinha, eu que estou ficando velhinho, né? Barba branca e tal, eu estou ficando velhinho, e os dois juntinhos. Essa noite ela ficou mais tarde, estudando para passar a lição para os juvenis. Quando ela chegou para a cama, era já bem tarde, eu estava dormindo, eu percebi que ela chegou, e ela deitou, e eu coloquei minha mão assim para o lado dela, e ela pegou na minha mão. Que coisa mais deliciosa pode ter do que isso? 35 anos juntos. Se eu não tivesse conhecido esse livro, pelo rumo que a minha vida tinha, lá na minha adolescência, no início da minha juventude, jamais eu estaria aqui falando com vocês, jamais eu estaria casado com essa mulher, que hoje é vó da minha neta, e vó de uma outra criaturinha que está na barriga, mais uma que vem agora. E mãe das minhas filhas, jamais, não tem perigo, não estaria, tenho certeza que eu não estaria com ela. Eu louvo a Deus por causa disso aqui. Agora, Paulo diz aqui, eu estou crucificado com Cristo, já não mando eu, é isso que ele está dizendo, já não mando eu, não mando no que eu uso, não mando no que eu visto, não mando nos adornos, eu não mando na comida, não mando na bebida, mas Cristo manda em tudo, e o viver que agora eu vivo pela fé. Sabe o que é fé? Fé é saber que Deus é bom, fé é saber que Deus não quer tirar nada bom de você, fé é saber que todas as orientações de Deus são para ajudar você, para desenvolver você. Se você guarda todos os requerimentos sem fé, isso é lixo. Isso não pode salvar você, porque você não vê Deus como bom, você vê Deus como alguém que está lá olhando para você. Fez, não fez? Toma. Não fez? Toma. Você não vê Deus como bom. Se você cumprir tudo sem fé, você está perdido. Não tem salvação. E aí você pode ser que tenha alguém na igreja, uma pessoa super certinha, que anda dentro do riscado, mas não tem fé. Não vê Deus como uma criatura boa, que quer o bem. Paulo está dizendo aqui, viver que agora eu vivo pela fé. Agora, fé é saber que Deus é bom. Fé não quer dizer que eu não vou obedecer a Deus. Fé quer dizer que eu vou obedecer a Deus pela razão correta.
Eu posso obedecer a Deus pela razão errada e não ter vida eterna, mas eu posso obedecer a Deus pela razão correta. Eu obedeço. A fé não exclui a obediência. A fé dá a motivação correta para a obediência. É isso que a fé faz. Eu só vou dar uma dicasinha para você. Se algumas coisas dessa lista aqui são complicadas para você, e algumas são complicadas para mim também. Tem algumas coisas dessa lista que eu não tenho respostas fáceis, que eu li no começo. Então eu vou dar uma dica que eu recebi uns anos atrás. Se você, sobre algum dos pontos dessa lista, você tem dúvidas, e você ainda não tem muito conhecimento, você não estudou muito a Bíblia, você ainda está assim, engatinhando, e isso é perigoso, você tem que crescer. Você tem que crescer. E você não pode ir atrás de pastor, não pode ir atrás de ancião de igreja, porque a Bíblia diz assim, eu não estou falando contra o pastor David, estou falando contra mim. Não vá atrás das coisas que eu falo. Porque a Bíblia diz, se um cego e outro cego, os dois vão cair no buraco. Né? Eu também preciso fazer a mesma coisa que você faz, é ler a Bíblia. Agora, se você ainda não tem muito conhecimento, e você quer saber o que é certo, então deixa eu dar só uma dicasinha para você. Geralmente, o lado certo é o lado que vai exigir de você algum sacrifício, alguma negação do eu. Geralmente, quando eu escolho o caminho mais fácil, é porque eu não estou querendo fazer sacrifícios, é porque eu não quis ser crucificado com Cristo. Paulo está dizendo aqui, eu fui crucificado com Cristo, eu não tenho vergonha. Eu cansei do jeito que eu era, do jeito que eu sou. Eu morro de medo de mim. Eu estudando essas coisas, estava pensando, gente do céu, olha o que virou minha vida. E o que seria minha vida se eu... Para vocês terem uma ideia, minha vida era tão absurda que quando na sala de aula eu abria a boca para falar, eu mal falava 2 palavras, as pessoas já falavam assim, e nem para responder para o professor eu prestava, não servia para nada. Então, chegou uma hora que eu cansei disso, e minha mente, ela não funciona sem supervisão. Eu preciso de uma supervisão. Agora, de quem que vai ser essa supervisão? Meu pai e minha mãe vão morrer um dia. Eu preciso de uma supervisão superior. Então, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu encontrei aqui a supervisão para a minha mente, para ela poder funcionar. Eu não sirvo de critério para mim, para saber o que é bom, o que é ruim. Os outros não servem de critério para mim. Os irmãos da igreja não servem de critério para mim. O critério não são os líderes da igreja, o critério não são as declarações da igreja. O critério para a minha vida eu só encontro em 2 lugares, Bíblia e Espírito e Profecia. E se eu quero honestamente servir a Deus, e se eu quero ser crucificado com Cristo, eu preciso estar lendo essas coisas, estudando essas coisas, e perguntar honestamente para Deus, Senhor Deus, me fala, eu quero conhecer. Eu disse isso para as minhas filhas, várias vezes, filha, vá pesquisar, vá estudar. Eu posso até dar umas dicas para você, nesse livro tem alguma coisa sobre esse assunto, nesse outro livro do Espírito e Profecia tem outra coisa sobre esse assunto, na Bíblia, vai estudar, vai ler, vai orar. Você honestamente quer servir a Deus? Quer entregar sua vida para Deus? Está cansado de você? Quer ser crucificado com Cristo? Eu acho que o convite da mensagem de Deus para mim, começou para mim, hoje de manhã lá em casa, estudando, e eu acho que para você que está assistindo aqui, no templo ou assistindo online, a mensagem de Deus é um chamado, na verdade. Um chamado que a gente leu lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, é o corpo todo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com o jeito que esse século se veste, com o jeito que esse século namora, com o jeito que esse século come, bebe, se porta, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Esse é o trabalho do Espírito Santo, para que experimenteis qual seja a boa, santa
e agradável vontade de Deus. Deus abençoe você, um feliz restante de sábado. Vamos orar. Senhor Deus, quanta vontade nós tínhamos de estar orando agora, pedindo a bênção pelos alimentos. Tantos sábados nós comemos como um grupo, como igreja, juntos, mas isso ainda não é possível. Nós estamos, Senhor, esperando o dia em que vamos poder estar juntos aqui à igreja, para não só desfrutar do pão espiritual, mas também do pão material. Agora nós ouvimos a sua palavra. Nós vamos embora para a nossa casa, respeitando as regras da prudência, do distanciamento social. Senhor Deus, abençoa a nossa casa, nossas famílias, mas especialmente fortalece o nosso desejo de seguir a Jesus, que deu a sua vida por nós, que morreu em nosso lugar na cruz. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.